ex-marido da Carol, que é o Giba Ruiz Vieira, o pai da filha dela, deu uma entrevista para Fábia Oliveira. E ele contou as coisas que o atual marido, Jorge Sestini, narrou para ele, de como foi, o que aconteceu no dia em que a Carol perdeu a vida no mar. Márcia, queria que você prestasse bastante atenção nisso. E não sei se é só porque a gente adorávamos a Carol, gostamos muito dos animais. Eu chorei para Dedéu vendo isso aqui. Ela estava segurando os cachorrinhos e não se segurou no barco. Começou a balançar aquilo ali, porque começou a coisa toda a rolar, e ela devia estar sentada assim no barco, segurando seus bichinhos. Tipo, não é que estava segurando com uma mão aqui e aqui os dois bichos. Estava assim. Aí veio uma onda de lado, assim, ó. Bateu no barco, ela caiu. No que ela caiu com os bichos, ela ficou tentando segurar os bichos, o marido pulou atrás para tentar encontrá-la, mas no mar bravo, onda alta, né, mexendo. Diz que não estava no pico da tempestade, não, mas a onda já estava demais. Aí que ele falando pra ela, solta os cachorros, porque ela não segurando os cachorros e tentando nadar, não tava dando conta. E imagina, quem tem um bichinho aí é grudado, aí, nossa, tô morrendo de dor de estômago disso o dia inteiro. Aí que segurando os cachorros, que ele virou pra ela e falou, solta os cachorros, porque senão você não vai dar conta e você vai morrer afogada, não tem as palavras, aí eu tô completando, né, mas enfim, que ela nisso de soltar os cachorros para entrar começou a ficar numa confusão mental com uma culpa danada por causa dos bichos e entrou em paranoia e perdeu a vida, ó. Ela estava segurando os cachorrinhos e não segurou direito. Foi quando veio uma onda de través, perpendicular à linha longitudinal do barco. Bateu e ela foi parar na água. O Jorge Sestini, que é o marido da Carol, se desesperou, se jogou na água e nisso o barco foi embora. Ele orientou a Carol a soltar os cachorros e começar a nadar. Só que ela entrou em pânico, porque se sentiu culpada de estar soltando os cachorros. Carol entrou em um estado de choque, perdeu os sentidos e afundou. O acidente, segundo ele, aconteceu no final do passeio de barco. Eles estavam indo embora da ilha. Esse barco eles também usavam para fazer o cruzamento do continente para a ilha. Por isso as malas dos dois estavam a bordo. Porém, a dele estava num saco amarelo, já foi resgatada, e a dela estava no pezinho dela, onde ela estava sentada. Aí, deixa eu ver, tem mais aqui outra parte. Diz que no momento em que ela caiu no mar, a tempestade ainda não havia chegado. Não estava muita ventania, não estava muita ventania e nem estava chovendo tanto. Estava só o mar bem revolto. E foi isso. Bateu uma onda de lado, o barco era pequenininho, que era o barco que eles usavam de travessia. Ela caiu com os bichinhos, ele pulou. Imagina, o bichinho que é aqueles... Igual o bichinho de ombro. É aqueles cachorros que você leva até pra fazer xixi com ele no colo. Ela ia com eles para todos os lugares. E a gente fica muito mexido porque a gente conviveu com a Carol, né? A gente conheceu a Carol. Então a gente sabia ali da pessoa maravilhosa que ela era. Mas quando a gente começa a relatar isso, você em casa deve ter tido essa mesma sensação, a gente começa a visualizar a cena, né? E isso causa um mal-estar na gente e talvez parar ali para pensar, será que no lugar dela eu teria tido a mesma reação? Porque eu tenho bicho, você tem bicho também, a Márcia, eu não sei se tem algum bicho de estimação em casa, mas a gente daria tudo para salvá-los nesse momento. Teria acontecido a mesma coisa. E rolaria uma confusão mental e um pânico que realmente te trava e faz com que você não consiga ir adiante, nem raciocinar, nem nada. E a gente está contando isso não é uma questão de opinião, né? É narrando um fato que aconteceu. A opinião é uma coisa que pode dizer respeito só a cada um que estiver assistindo e a gente. Como cada um se relaciona com seu bicho, com seu cônjuge, com seu marido. É porque eu vi muita gente criticando. Tipo, isso nós estamos contando, primeiro porque é a perda de uma colega de trabalho, de uma querida, de uma mulher linda, uma brasileira, uma cidadã. Mas depois porque o nosso programa conta ainda sobre a vida dos famosos. E houve muito disso que me disse nessa história, né? Se estavam os cachorros, se não estavam os cachorros. Essa é uma entrevista oficial, onde ele contou como foi. Não caiu um cachorro e ela pulou atrás. Ela estava ali segurando, no que bateu uma onda, o barco pequeno, a bichinha caiu, não conseguiu saber o que lida. Porque já imaginaram o que é? Não interessa quem está falando de um filho, de tudo. Pensa numa coisa que você gosta. Não é para julgar a escolha do outro. Nós estamos falando de uma menina linda, legal. Eu penso tanta coisa. Com tanta gente ruim no mundo, por que vai alguém que é bonzinho? Pensei o que eu falei pro Franklin um monte de vezes hoje. Ela não tirou a lua de mel dela. Casaram no final de janeiro e ela não viajou por causa de compromissos de trabalho. Sim. Fiquei pensando, que compromisso é esse? Ela não ganhou o Oscar. Podia ter namorado muito mais, feito muito mais. A importância das escolhas da nossa vida e de como gastar nosso tempo, né?
É viver o agora, né, intensamente, priorizar o que realmente vale a pena para você. E aí, quando você falou dos julgamentos, é difícil a gente tentar olhar para o ser humano e ver que as pessoas ainda ignoram o fato dela gostar dos animais, dela considerar os animais como filhos, levá-los para todos os lugares, realmente amá-los, né? Acho quando essa notícia vem, as pessoas se acham no direito ali de julgar por isso, porque ela amava os animais, O cachorro não cura quis... depressão. Exato, Podia ser o salva-vida delas ele. Então, assim, é muito difícil, aquilo que você falou, não é nossa opinião. Para cada para cada pessoa, as coisas têm um peso. E nesse caso, para ela, os animais ali significavam muito, era amor mesmo. Enfim, eu não tenho filho, você não tem um filho, mas eu tenho animais em casa e que eu faria qualquer coisa para que eles ficassem bem, enfim, eu cuido deles, eu amo mesmo, e foi o que ela fez. Então, as pessoas não podem, elas não têm o direito de fazer esse julgamento, pronto e acabou. Agora, nesse momento, entra a minha opinião, nesse momento é a minha opinião. As pessoas não têm o direito de julgar as outras, né? Principalmente numa situação como essa, onde foi uma fatalidade e a Caroline Bittencourt acabou perdendo a vida. Perdeu a vida, aquela menina legal, doce, carinhosa, diferente, né? Ela é uma menina no meio de tanta maldade que a gente vê no nosso meio, ela era diferente. Você tem alguma consideração para fazer sobre isso? Eu fico vendo assim, né? Tá, ela pulou, né? Ela foi jogada já com o mar revolto. O mar estava tão revolto que levou o barco, pelo que vocês estão falando. Então, não só ela entrou em choque, como ela não teve chance, porque acho que estava aquelas ondas imensas, né, gente? Muito triste, mas você sabe que eu estava lendo alguma coisinha dela, antes dela casar, ela disse assim, que ela não fazia questão nenhuma do casamento, ser alguma coisa muito, sabe, grande, etc. Fichinha. O que ela fazia questão é de casar de frente para o mar. Olha que loucura, Eu fiquei assim, ó. E ela é filha de Iemanjá, falei para vocês. Então, assim, sabe? Ai, Iemanjá tem que carregar dela no colo. Eu fiquei Mas pensando, como é que ela esse tem o meu- sentido dor, sofrimento, nada, Mas nada, você nada. não tenha a menor dúvida que ela foi carregada por Iemanjá para o céu absoluto. Você não tem a dúvida. É filha de Iemanjá. Ó, desde o dia que isso aconteceu, minhas orações são todas para você, Carol. Vai muito, muito mais para sua família inteira que a gente se una para fazer uma oração e mandar uma energia boa. Muito, muito triste isso. E vamos agora encerrar esse ciclo, né? Já esclarecemos todos os fatos aí.